Fala família, bem-vindos ao canal Vitrine Política. Já percebeu como certas verdades nunca passam na TV? Como alguns nomes são protegidos a qualquer custo, enquanto outros são massacrados todos os dias? Isso não é coincidência, é sistema. No Vitrine Política a gente não finge neutralidade, não engole narrativa pronta e não abaixa a cabeça para ninguém. Aqui se analisa, se questiona e se expõe tudo aquilo que querem manter escondido. Se você está cansado da velha mídia, cansado de ver o povo sangrando enquanto o poder se protege nos bastidores, então esse canal é para você. Aqui a gente escancara o jogo sujo, denuncia abusos, cobra quem deveria servir ao povo e dar a voz a quem se recusa a ser manipulado. Já se inscreve, ativa o sino e compartilha, porque quanto mais gente acordada, mais o sistema treme. Isso é Vitrine Política. Aqui a verdade incomoda e não será calada. E esta notícia vem diretamente do Metrópolis. Senado tem 25 pedidos de impeachment contra Toffoli. Assistam esta matéria até o final para você entender melhor tudo sobre o que está ocorrendo. E vamos deixando os créditos na plataforma para o Metrópolis. E não se esqueça de deixar o seu comentário e de dizer de qual cidade você vê esta matéria, para que possamos saber até onde está chegando a nossa audiência. Sem mais enrolações, vamos à matéria. Já a gente volta a se falar, porque falando sobre o caso Master, diversos parlamentares apresentaram pedidos de impeachment de Toffoli após o relatório apresentado pela PF, que traz as menções ao ministro no celular de Vorcaro, dono do Banco Master. Nossa repórter Camila Xavier tem as informações. Camila, são diversos pedidos já apresentados, né? Muito boa tarde, Neila. Um abraço para você, Felipe, todo mundo que nos acompanha aqui no Contexto Metrópolis. Isso mesmo, diversos pedidos. Já tem 25 pedidos de impeachment contra o ministro, além desse pedido que foi anunciado pelo Novo nesta semana, na quinta-feira. Eles fizeram uma coletiva de imprensa para anunciar que fariam esse pedido de impeachment, mas ele ainda não havia sido protocolado no sistema. Então, 25 teremos em breve 26 pedidos oficialmente protocolados. Mas desses, apenas 3 tratam sobre essa questão do Banco Master. 3 deles têm como motivação a atuação do ministro Toffoli na relatoria do Banco Master. Eles foram apresentados em janeiro e fevereiro deste ano, e os outros pedidos são pedidos mais antigos, um pouco anteriores a toda essa questão da relação do ministro com a suposta relação dele com Daniel Vorcaro e a questão também do resort virem à tona. Existem alguns pedidos também que foram apresentados um pouco mais atrás, lá em 2025, quando o ministro suspendeu uma multa à empresa JIF ligada ao grupo JBS e outras motivações também. Mas fato é que existem esses 25 pedidos, e esses pedidos eles precisam ser aprovados pelo presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre. E essa é a questão, Neila, porque o presidente do Senado Federal, Alcolumbre, ele disse que não tocaria esses pedidos. Ele já havia sinalizado lá atrás, no início do ano também, que não iria dar continuidade a esses pedidos de impeachment de ministros antes dessa situação de agora, né, do ministro Dias Toffoli acabar saindo, inclusive, da relatoria do caso do Banco Master lá no STF. Mas, pelo menos lá atrás, essa foi a sinalização que ele deu de que, enfim, não pautaria isso e que não daria continuidade a esses pedidos. E lembrando que nunca houve um pedido de impeachment contra um ministro do Supremo Tribunal Federal a ser levado até o fim. Então, o ministro nunca foi impeachmentado. Essa é uma situação muito difícil, porque justamente precisa do consentimento do presidente do Senado Federal e depois passar por todo o trâmite lá dentro do Senado. Então, é um processo difícil e que na história, pelo menos, a gente não tem registro de um ministro do Supremo impeachmentado, mas a gente segue acompanhando aqui os desdobramentos desse caso, da repercussão da atuação do ministro Dias Toffoli no caso do Banco Master lá no Congresso, as ações que os parlamentares vêm tomando contra isso, e a gente traz todas as atualizações aqui no contexto. Camila, senadores da Comissão de Assuntos Econômicos prepararam, digamos, uma investida contra Vorcaro a fim de conseguir um máximo de informações possíveis a respeito das relações do banqueiro com políticos e também com autoridades. Quais informações você apurou no Congresso? Pois é, Neila, essa ida de Vorcaro lá no grupo de trabalho da CAI, da Comissão de Assuntos Econômicos, esse grupo de trabalho que a gente já mencionou aqui em outras ocasiões, que é um grupo que vem atuando nessa questão do Banco Master. Eles querem ter acesso aos documentos da investigação para garantir que a investigação vai ser feita da maneira correta. Eles vêm falando em não haver blindagem contra nenhuma parte envolvida nesse caso. Eles convidaram o Daniel Vorcaro para prestar esclarecimentos lá no grupo no dia 24 de fevereiro, logo depois do Carnaval. Está previsto para acontecer às 10 horas da manhã
amanhã essa oitiva, esse momento em que eles vão ouvir Daniel Worcaro. Na coluna de Milena Teixeira, ela conversou com alguns senadores que fazem parte do grupo, que vem falando que eles querem principalmente esclarecer 2 pontos. Primeiro, a relação de Daniel Worcaro com ministros do Supremo Tribunal Federal, isso por conta das informações que vêm vindo à tona dessa ligação dele com o e também eles querem saber tanto disso quanto da relação dele com outros ministros e também a relação de Daniel Worcaro com parlamentares do Centrão. Tem 2 nomes que vêm sendo os mais citados, que são o do presidente do União Brasil, Antônio Rueda, e também o presidente do PP, Ciro Nogueira, que são 2 figuras que teriam aí uma relação, uma proximidade maior com Daniel Worcaro. Então eles querem esclarecer principalmente esses 2 pontos. Esclarecendo, né, que esse grupo de trabalho, como eu falei, vem tentando atuar dentro desse caso do Banco Master, eles vêm tentando ter acesso aos documentos, inclusive se reuniram nesta semana tanto com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, para conversar sobre o caso, para tentar saber se eles conseguiriam ter mais acesso aos documentos sigilosos, isso porque essa investigação, esse processo corre em sigilo. Mas a resposta que eles tiveram do presidente foi que isso dependeria mais do relator. À época ainda era Dias Toffoli, agora o novo relator anunciado, André Mendonça, então eles precisariam desse aval, na verdade, do relator. E também eles se reuniram com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, para poder tentar ter acesso a esses documentos que a Polícia Federal tem. E aí o diretor da Polícia Federal deu a sinalização de que eles precisariam pedir primeiro acesso a esses documentos e aí ele veria o que seria possível liberar. Então a gente acompanha aí o trabalho desse grupo ligado à CAI, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, que vai tentar ter acesso a esses documentos, vai também conversar com Daniel Worcaro no dia 24 de fevereiro, e aí a gente vai com certeza transmitir por aqui, trazer todas as atualizações dessa ida de Worcaro ao Congresso Nacional. Felipe, agora todo mundo quer ter acesso às informações dos celulares do Daniel Worcaro, 5 celulares do Daniel Worcaro, claro, porque tem que entender o nome de quem que estava ali. Camila falou muito bem, alguns líderes do Centrão estão ali no meio. Já existe essa suspeita de que Antônio Rueda, do União, e também que Ciro Nogueira, do PP, estejam presentes no meio aí dessas informações. Então, todo mundo quer saber, de forma antecipada, quais são as informações presentes ali na quebra de sigilo do celular do Daniel Worcaro, para se antecipar e saber o que fazer, né? Até procurar o seu advogado e ver de que forma possa se defender antes mesmo que Daniel Worcaro possa abrir a boca, ou que o Supremo Tribunal Federal dê andamento a esse processo, ou que a primeira instância dê andamento a esse processo. Todo mundo quer se defender antes que a bomba estoure. Agora, será que o Supremo Tribunal Federal vai abrir esse processo para parlamentares, para senadores, para deputados que fizerem esse pedido? Nery, Camila, essa é uma questão importante, né? No meu modo de ver, sendo bem sincero, né, eu acho difícil, né, infelizmente, o Supremo Tribunal Federal revelar, né, e abrir o sigilo, né, e abrir o segredo de justiça da questão do Banco Master. Mas o ponto interessante é você ver que o Senado Federal, a Câmara dos Deputados, estão realmente preocupados com o que tem, né, no celular do Daniel Worcaro, né? É bom lembrar que o Daniel Worcaro é um empresário, né, que tinha grandes relações com o mundo político, né? Diversos políticos de diferentes ideologias tinham relação com o Daniel Worcaro. O Daniel Worcaro tinha relação com o PT, tinha relação com o PMDB, tinha relação com o PL, tinha relação com o PSD, ou seja, o Daniel Worcaro era uma pessoa que estava entranhado no poder constituído nele, Camila. Então, o Senado Federal e a Câmara dos Deputados estão muito preocupados com qual foi, né, o andamento da quebra da criptografia no celular do Daniel Worcaro. Inclusive, a Polícia Federal falou claramente que pensa em abrir vários flancos de investigação, vários inquéritos relacionados a políticos por conta da quebra da criptografia do celular do Daniel Worcaro, né? Então, eu fico imaginando, né, Brasília realmente está em pane, né? Brasília realmente falaram até para mim que... Bom, perdemos contato com o Felipe, a gente vai retomar. E vamos para mais notícias no site Conexão Política. Defesa diz que Daniel Worcaro irá à CPMI do INSS e não ficará calado. Advogados relatam que banqueiro pretende prestar todos os esclarecimentos. Comparecimento ao Senado ocorre em meio às investigações sobre o escândalo bilionário envolvendo o Banco Master. O banqueiro Daniel Worcaro, dono do Banco Master, prestará depoimento ao Senado Federal em 2 frentes distintas ainda neste mês. Worcaro será ouvido na Comissão de Assuntos Econômicos no dia 24 de fevereiro. 2 dias depois, em 26 de fevereiro, comparecerá à CPMI do INSS, que investiga desvios no Instituto Nacional de Seguro Social, INSS. Segundo a defesa, os advogados do empresário não pretendem ingressar com um pedido de habeas corpus, que permitirá ao cliente permanecer em silêncio. A estratégia, de acordo com os
representantes legais é que Vorcaro responda às perguntas formuladas, observando o direito constitucional de não produzir provas contra si. Atualmente em prisão domiciliar, o banqueiro terá de ser escoltado pela Polícia Federal até Brasília para prestar os depoimentos. A defesa afirma que a opção pela ida aos colegiados faz parte de uma postura de colaboração institucional com o objetivo de reduzir tensões políticas e evitar convocações coercitivas que poderiam ampliar o desgaste público do empresário. No âmbito do CAE, o depoimento de Vorcaro foi defendido publicamente pelo presidente do colegiado, Renan Calheiros, que considerava o banqueiro um dos nomes prioritários na lista de oitivas. A comissão apura possíveis irregularidades envolvendo o sistema financeiro e o papel do Banco Master em operação sob suspeita. Já na CPMI do INSS, a expectativa é que o empresário concentre suas respostas em questões relacionadas ao banco e aos desvios em aposentadorias e benefícios previdenciários investigados pela comissão mista. A Polícia Federal apura um esquema de fraudes bilionárias contra o sistema financeiro envolvendo o Banco Master e seus executivos. O caso tramita no Supremo Tribunal Federal. Até recentemente, tinha como relator o ministro Dias Toffoli, como deixou a condução de processo nesta quinta-feira. A mudança ocorreu após a PF identificar citações ao magistrado em dispositivo eletrônico apreendido de Daniel Vorcaro no curso das investigações. Com a redistribuição, o caso passou a ser acompanhado por outro ministro da Corte. De acordo com as apurações, o suposto esquema envolvia a venda de títulos de renda fixa de alto rendimento, como certificados de depósito bancários, que seriam utilizados para financiar fundos de investimentos dos quais os próprios bancos era o único cotista. O Ministério Público Federal sustenta que as operações consistiam nas circulações de ativos sem lastro real, com finalidade de inflar artificialmente os resultados financeiros. Então é isso, pessoal. Essas são as notícias que estão circulando nas mídias da internet. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e clicar no sino para mais informações sobre política. Agradeço a todos pela audiência.